Magia é a capacidade de administrarmos o fluido cósmico universal e com ele realizarmos inúmeras operações. A intenção pode proporcionar para que a magia seja amorosa ou seja egoísta. Mentor, o senhor falou amorosa ou egoísta e cortou. Egoística. Aham, aham. Egoística. Sim. Aliás, há muito tempo estamos convidando os filhos que estão sob a nossa proteção para retirarmos este termo de negro da magia. Por quê? Porque a ideia de negro é uma ideia, historicamente falando, preconceituosa. É mesmo. E magia trata-se de manipulação mental. Então podemos dizer que esses espíritos que utilizam-se do sangue, do sapo, de inúmeros instrumentos intermediários na expressão da magia, podemos chamá-los de magos fetichistas ou de feiticeiros. E esses espíritos que foram iniciados nas culturas iniciáticas do Egito, da Mesopotâmia, ou que iniciaram sua trajetória em Atlântida, em Lemúria, podem ser chamados de magos, medianos e a alta magia, ou apenas de magos egoísticos, ou se preferir, magos negros. Tá bom. Então, só por convenção, vamos aqui continuar chamando de mago negro, mas aprendemos a lição, graças a Deus. Então, mentor, só para ver se eu entendi direitinho. O fluido cósmico universal seria como uma estrutura por trás da vitrine que é a matéria. E faz com que, pela vontade do mago negro e os seus pensamentos, ele consiga, então, manipular a estrutura ou a influência da energia na estrutura que já age no fluido cósmico universal, então tem uma reverberação aqui no mundo físico, é assim? Exatamente assim. Entendi. Então podemos... Então, na pergunta, os centros espíritas têm habilidade para lidar com magia negra? A resposta é tem, mas tem que deixar o apego à forma de lado e prestar mais atenção no progresso que os espíritos propõem em cada lugar, porque vai ser diferente em cada lugar. Sim, com certeza. No momento, em termos de coletividade, a Umbanda apresenta melhores condições no trato com a magia negra. Porque não está codificada e cada lugar segue os espíritos que eles ensinam. E trazem uma proposta de transformar o médium num médium magista. É verdade. A proposta de ensino da Umbanda é uma proposta que leva inúmeros recursos para ensinar os médiuns a lidarem com as energias etéricas, as energias astrais e as energias do mental inferior. E o médium que se paramenta para aprender a manipular e a compreender essas energias se transforma num instrumento mais favorável da espiritualidade para lidar nos casos da magia negra, que são ações de utilização de campos densificados que necessitam
de parâmetros específicos para tal. Então, quando na Umbanda se canta nos processos, é como teríamos os monges indianos cantando mantras e kirtans, o que favorece a manipulação das energias, favorece a concentração, e muitos espiritistas, com todo o nosso respeito, que falam que estas práticas são atrasadas, mas não conseguem fechar os olhos por 10 minutos e se concentrar. E quando eu digo concentrar, não é fechar os olhos. Quando eu digo concentrar, é manter o pensamento sustentado num ponto durante 10 minutos. Fecham seus olhos, começam a concentração e estão divagando no meio da reunião mediúnica. E estão criando, estão enfraquecendo a corrente mediúnica. Então, são recursos que fazem parte da magia, a utilização de sons para facilitar a concentração, a utilização de imagens para facilitar a concentração, imagens que podem estar no exterior ou mesmo no interior, como no caso de mandalas, como no caso de yantras, como no caso de símbolos que favorecem para que o pensamento sustentado possa manter uma frequência maior e, por causa disso, emanar com mais intensidade. Porque se eu quero lidar com campos intensos de espíritos que são treinados nesse sentido e que vêm de um treinamento secular, não vai ser uma mera vontade e nem um mero pensamento que vai lidar com isso. Não é qualquer mentor que está paramentado para lidar com a magia negra. Porque não é porque é mentor que tem condições de lidar no trato com a magia negra. Nossa. Porque os espíritos não conhecem tudo. Conhecem os puros. Tá. Mas os superiores, eles têm os espíritos mais amadurecidos, eles têm uma amplitude de conhecimentos, mas podem não ter a ciência de outros. E acreditar que porque eu tenho mentor, eu estarei protegido de magia negra, Eita. é a mesma coisa que acreditar porque eu tenho um médico gastro que cuida do meu estômago, que eu estarei protegido de transtornos psicológicos. Ou que eu vou sair na rua e não vou ser agredido por um ladrão. Exatamente. Então é necessário que o especialista cuide da especialidade. E na espiritualidade isso não é diferente. Espíritos que cuidam da magia negra são espíritos que trazem um histórico no trato com o pensamento, no desenvolvimento da concentração, nas práticas meditativas, na própria magia, para poder fazer frente e poder desfazer essas atividades. Então, era até essa a minha próxima pergunta. A gente pode dizer que uma pessoa que tenha sido alvo de um trabalho de magia negra, mais cedo ou mais tarde, vai acabar sofrendo os seus efeitos devido ao padrão, tudo bem, vibratório do ser humano, que é variável, hoje está feliz, amanhã está triste e abre esse portal. Como é que é a pessoa ter corpo fechado? Como é que faz isso? O Evangelho de Jesus é o compêndio para que a criatura possa manter um grau de maturidade espiritual suficiente, que não configure essas janelas que favorecem os processos de magia negra. Como não temos ainda esta maturidade, o processo pode ser intervido por questões de merecimento. O espírito pode, mesmo trazendo alguns desequilíbrios, mas pelo que ele faz, pelo que ele representa, receber o paramento, a proteção de consciências que sejam hábeis o suficiente para lidar com esses processos.
Mas muitas criaturas não apresentam a condição do merecimento. Nossa. E muitas ainda estão presas ao passado com as próprias práticas fetichistas, de feitiços, e outros até de magia. Tá. Então esses processos todos se articulam para favorecer aquele que sofrerá o acesso da magia negra de forma mais intensa ou menos intensa. Aquele que, por exemplo, não apresenta no momento o campo propício, mas a energia intensa o suficiente, fica em torno do campo áurico sem penetrar, mas fica ali por longo tempo. E ao menor descenso vibratório, essa energia se infiltra e afeta a parte mais frágil do ser humano. Às vezes, questões emocionais. Às vezes, questões orgânicas. Então, em um pode ser problemas de pele que a ciência médica não entende a causa. Em outros, podem ser processos de esquizofrenia, em que as ciências psicológicas não sabem o que fazer, e nem as ciências psiquiátricas. E que mesmo os remédios ofertam muito pouco sustento nesses casos. Então, cada caso é um caso nesse processo. Mas o ser vivencia aquilo que ele merece e aquilo que é necessário para ele. Então, se a magia aprende, é porque tem uma aprendizagem aí. E se nós cuidamos, muitas vezes não é porque merece. Se nós muitas vezes cuidamos, buscando favorecer a diminuição em determinado momento, até a eliminação do processo da magia, é a misericórdia divina. Que muitas vezes quer que seu filho passe por determinados processos, mas abençoado pela energia do amor. Não compreendemos ainda a misericórdia divina. Quando vemos os casos profundos de expiações que fazem os nossos corações na terra se encherem de ternura e misericórdia, e nos perguntamos, pensando no Senhor, o porquê. Quando estudamos o histórico desses espíritos, vamos ver a misericórdia divina, que muitas vezes está atenuando em profundidade, está favorecendo para que alguns processos abrandem o que o espírito necessita passar como processo educativo. Então, na verdade, a misericórdia divina pode agir e sempre age em união com a justiça divina. Nós devemos sempre agradecer. Então a criatura pode receber um fluxo muito bem sedimentado de magia negra, e este processo ficar em seu campo áurico e penetrar. Mentor, ficar no seu campo áurico e penetrar? Quando existir o descenso vibratório, pode atingir completamente, pode ser desviado completamente, pode ser desviado em parte. Tudo depende da necessidade educativa daquele espírito. Deus escreve certo pelas linhas tortas. As leis universais utiliza-se do movimento geral dos encarnados e dos desencarnados para proporcionar as experiências que os seres necessitam na matéria. Muitas vezes poderia ser outra coisa, mas o movimento geral está disponibilizando isso e é necessário a aprendizagem. E os mentores, então, permitem isso. E quando não permitem, muitas vezes eles mesmos não possuem condições para evitar. Mas se existe o merecimento, são acionados consciências que trazem essa ciência e podem direcionar em parte
pode direcionar totalmente o processo magístico egoísta. Entendi. Então, resumindo, se eu tô macumbado, como diziam as pessoas, se eu tô com magia, se eu tô com magia negra, quer dizer então que chegou em mim. Se chegou em mim, que não quer dizer que eu não tenho mais mentor ou que o meu mentor não viu. Só quer dizer que é um processo da misericórdia divina, seja para eu mostrar resiliência e continuar ali para o outro que mandou a magia aprender que não é assim que se faz e eu tenho condição de fazer isso, ou seja, para eu suportar uma vicissitude. Tem sempre um motivo que está ligado ao que fomos no passado e fizemos, ou a nossa proposta de encarnação, que é ser útil ao próximo. Exatamente isso. Tem Tá. sempre um motivo de transformar o passado ou de ampliar o futuro. Oh, graças a Deus. Então tá certo. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta de passar mal. Mas se tá passando mal, ainda vai entrar em depressão, não ajuda muito. Ninguém gosta de passar mal. Se gostar, indica para o filho, que é psicólogo. Porque se gosta de passar mal, está com transtornos emocionais. Ah lá, Isso se chama masoquismo. ah lá. E muitas vezes existem, na profundidade disso, processos de culpa inconscientes, onde o ser se auto-boicota, onde o ser se auto-inflige e sente um prazer doentio de sofrimento. É doença. Nossa. Mas aí a gente lembra de Jesus do tal do vigiai e orai, né? E o senhor já falou hoje mesmo que nos tempos antigos repetia mantras com propósito de... lá, a gente já está recebendo uma ligação da Federação Espírita, mentor, para maneirar aí. Desculpa, foi impossível não fazer a brincadeira. Mas olha, e com todo respeito, eu espírita que sou, né? Eu também respeito muito a doutrina espírita. Olha, então o senhor acha assim, é uma proposta, tudo é proposta de manipulação do momento para a gente se melhorar e crescer. E não adianta jogar a culpa em ninguém, porque não avança nem nossa causa, nem a causa de ninguém. Mas e aquelas pessoas assim que se dizem ocupadas com o bem e que se dizem impossibilitadas de fazer tudo que elas podem na vida dela por conta de espírito obsessor ou mago negro e que não se dizem culpadas de nada? A criatura, diante das aprendizagens evolutivas, reage de 3 formas. E essas formas trazem consequências para afinar a maneira relacional mais harmônica do ser, administrar as experiências de crescimento e desenvolvimento. A criatura pode se desculpar diante dos fatores que lhe afligem e das circunstâncias que envolvem o seu dia a dia. A criatura pode se culpar diante das dificuldades que ocorrem, ou a criatura pode se responsabilizar diante das aprendizagens amorosas e sábias do universo. A criatura que se responsabiliza, ela passou pelos caminhos do desculpismo e da culpa, porque estes são caminhos da imaturidade espiritual. Nossa. Porque quando estamos em estágios de consciências mais frágeis e iniciais, naturais no crescimento, porque ninguém chega no 10º degrau sem passar pelo 1º degrau. Sim. Quando estamos nesses estágios, nós apresentamos uma estrutura espiritual de egocentrismo, onde esperamos que a vida gire em torno de nossas necessidades. Porque estamos apegados às necessidades instintivas e passionais que querem ter. Quando estamos em maior intensidade, pois ainda apresentamos na atualidade ligações com essa expressão psicológica,
No futuro, os espíritos se realizarão pelo ser, pelo que sai de suas almas e vitaliza a vida. No momento, estamos numa relação dual, onde temos momentos de ter e temos momentos de ser. Isso não significa que a criatura não terá, mas ela terá com a intenção de ser, o que é muito diferente de ter com a intenção de ter. A intenção mobiliza o nosso olhar interior, a janela do prédio do espírito em que iremos olhar os fenômenos da vida e interpretá-los. Por isso os espíritos, na obra execrada do livro dos espíritos, diz que a intenção é tudo. Então, o que acontece é que as consciências que estão apegadas, apaixonadas, seja por resistência evolutiva, seja por imaturidade espiritual, da mesma maneira que elas esperam que todo bem venha de fora, interpretam que todo mal vem de fora. Em determinada aprimoramento das instâncias internas do ser, a criatura começa a reavaliar este processo. Ela entende que ela é responsável por tudo que acontece. E o que vem é consequência do que ela se conecta com a vida. Só que nesse meio termo, ela se assusta tanto com isso que cai nos processos de culpa. Fica mais dentro. E aí é todo um processo de aprendizagem, porque viveu as duas polaridades e consegue hoje se expressar na responsabilidade. Para podermos escolher se o amargo, se o doce, se outros sabores e o que eles causam em nós, precisamos experimentar. Quem hoje apresenta a condição de cair na responsabilidade espiritual, experimentou ambas as polaridades. Viveu as consequências daninhas de ambas as polaridades. E pela maneira que reagiu a tudo isso, agiu com tudo isso, passou por esses caminhos de maneira mais rápida ou ficou preso a eles por maior tempo. E desta forma, então, a criatura percebe que está dentro dela todos os processos responsáveis pelo que ocorre. E quando percebe algo que lhe insatisfaz, não vai para fora, vai para dentro. Mesmo que agindo fora, mesmo que de repente fazendo a limpeza por fora, vai e mergulha na própria estrutura interior, buscando compreender os processos pessoais, buscando desenvolver as habilidades necessárias ou reorientar a maneira de expressar essas habilidades. Jesus, o Mestre Sublime, não disse que o reino dos céus está dentro de vós? Sim. Também disse, por esta mesma prerrogativa, que todo o inferno está dentro de nós. Então, a repercussão de um trabalho de magia negra no campo físico é específica para cada caso, e cada caso é de um jeito. Se o senhor fosse começar a explicar, ia ficar aqui falando de bilhões de casos. Cada caso é um caso. Tá. Porque é da necessidade espiritual do ser. Ah, entendi. Olha, da necessidade espiritual. Não é provindo da maldade dos outros para quem não tem ligação nenhuma com isso e nem precisa passar por aquilo. Não está no livro dos Espíritos que a obsessão é um dos recursos que mais nos ajuda no desenvolvimento espiritual, no momento, no planeta Terra? Tá. Sim. Sim, senhor. Tem uma pergunta que é específica que o senhor aí, sendo um espírito lidando com isso, saberá responder. Que diz assim, que alguns cenários de obsessão são descritos como uma proliferação de espíritos ovoidificados para destruturar vidas.
como se vê na literatura espiritual, espírita atual, na literatura espírita atual, que fala de desarticulação de quadrilhas do astral. A pergunta é a seguinte: como pessoas leigas de origem espírita podem proceder para poder encarar trabalhos de porte de magia negra? Aí o senhor acabou de responder, mas aí o pessoal quer saber assim, eles devem procurar Umbanda? Com certeza receberemos algumas ligações hoje. Vai, maneira. A nossa contribuição está funcionando? Se está funcionando, patrocine aquilo que você sente na intimidade, que está favorecendo para que você possa sair do ponto A e chegar no ponto B. Tá. Se é uma Se não bicicleta, se é um está carro? funcionando, Sim, sim. se não está funcionando, Uhum. é necessário nos flexibilizarmos. Uma dos pilares da neurolinguística, ciência da qual nós também estudamos e ensinamos aos nossos tutelados, Graças a Deus. é que o último pilar é flexibilidade. Porque se eu percebo que uma estratégia não faz com que eu saia do ponto A e chegue no ponto B, eu devo mudar. Sim, entendi. E às vezes nem é porque o espiritismo ou a estratégia em si é ruim, é o meu jeito de lidar com aquilo que não está funcionando para mim. Aquilo que funciona para você. Isso, entendi. Ela. Claro. Uma resposta política. Busca aquilo que funciona para você. Porque não quer dizer, não quer dizer que, por exemplo, para mim funciona para carregar uma pedra mais grande, um caminhão. Isso não quer dizer que a partir de hoje a Ferrari não serve para mais nada. Um carro. Mas existem, é necessário que tenhamos a coragem para falar em instituições umbandistas e espiritistas que não estão preparados para lidar com determinados processos de magia Claro, negra. tá certo, entendi. E se a criatura merece, de alguma forma, algumas coisas ocorrerão no ambiente físico ou extrafísico, favorecendo, independente da instituição. Tá. E aí às vezes as pessoas perguntam por que quem é ateu nunca a gente ouve dizer que está com processo de magia negra, essas coisas. Será que a ignorância do ser humano protege? Um dos maiores estudiosos da psicologia, Carl Gustav Jung, percebeu que os esquizofrênicos nas tribos africanas sofriam menos do que os esquizofrênicos que fazem parte das civilizações europeias da época. E o que ele identificou é que o sistema social interpreta aquilo de uma outra forma. E essa interpretação diferenciada fazia com que a própria criatura olhasse para aquilo e sentisse aquilo de forma diferenciada. Existem muitos ateus que sofrem doenças por processos de magia negra e interpreta isso como questões orgânicas, como questões diferentes das ciências, com síndromes variadas que a ciência reclassifica hoje. Nossa. O que muda, na verdade, é o processo de interpretação. E existem muitos ateus que, mesmo não acreditando, são bons o suficientes para receber apoio, orientação, proteção e cura. E não percebem que tudo acontece. Porque para ter merecimento não é necessário perceber. Para ter merecimento é necessário fazer. E existem ateus que desenvolvem obras excelsas sociais. Claro. São árvores produtivas de Jesus.
mesmo que não acreditem em Jesus. E são protegidos da mesma forma que as aves excelsas de Jesus, que acreditam em Jesus. O que Tá. Jesus falou da figueira seca, que iria ser Que. arrancada do solo? Aham, isso, e jogada fora. Então, se eu protejo a árvore de acordo com o grau de produtividade dela. Tá, E só a assim. árvore fica mais entregue aos ventos naturais de acordo com o grau de improdutividade dela. Entendi. E existe, quando a gente ainda, voltando sobre o Mago Branco, existe magia negra que, por particularidades específicas, permanecem ocultas a certas classes de espíritos, digamos, já emancipados quando comparados com os encarnados? Ou seja, tem magia negra que consegue passar disfarçada de magia branca? Tem. Por isso que os espíritos que lidam com isso são espíritos especialistas. Da mesma maneira que passaria, talvez, de uma maneira invisível, como um ponto cego, questões emocionais para um gastro. Uhum. Porque é necessário ter determinadas competências para perceber a presença dos magos negros. Porque não são quaisquer espíritos. A presença Existem esses, da influência deles? Ou sim, dos magos? Pode falar. dos próprios magos negros e da influência Ah, deles. aham. Por quê? Porque são espíritos que sabem manipular as energias, Hum, sabem realizar processos de hipnotismo muito grande. nossa. Daremos um breve exemplo Tá, para que os nossos amigos compreendam isso. por favor. Determinada base umbralina, que com um grupamento especializado tivemos a oportunidade de acompanhar a sua desarticulação, Uhum. tinha como líder um mago negro que foi fascinando as consciências de tal forma que cada uma dessas consciências, por processos hipnóticos, enxergava este mago negro dentro de uma referência de grandiosidade. Então lá existiam espíritas que o enxergavam como Kardec. Lá existiam religiosos budistas que o enxergavam como Buda. E Hum, através desses processos hipnóticos, que tiveram acessos por causa dos desequilíbrios que esses espíritos mesmos traziam, ele conseguia a fascinação deste grupamento. hum, Então, para lidar com processos de magia negra, é necessário determinados requisitos. E por isso que muitas casas espirituais como um todo sofrem ataques que lesam, inclusive destroem as estruturas espirituais da casa. Por isso que algumas casas espirituais confundem como mentores esses espíritos abalizados. uhum, E uhum. não está lá no livro dos médiuns que os espíritos superiores podem se afastar para permitir que o grupamento, lidando com o desequilíbrio, possa adquirir a maturidade suficiente? Tem Que sim. determinados ataques podem ser permitidos para que o grupamento enxergue determinadas imaturidades e possa, dessa maneira, se reestruturar? Uhum, sim. Então, Nossa. para lidarmos com magia negra, é necessário uma especialização na espiritualidade. E muitos mentorizar de grande amorosidade que não possuem essa especialidade. O senhor já ficou de cara com o Mago Negro? Algumas vezes. E o senhor saiu vitorioso? Depende do que você considera como Eu acho vitorioso. que sim, porque o senhor está aqui hoje. Não, conta pra gente uma experiência que o senhor teve com o Mago Negro. Pra gente saber um pouco mais da força deles, o jeito deles agirem e entre vocês espíritos. Geralmente, quando fazemos a conexão
com esses espíritos, ocorre antes todo um processo de investigação. Quem entende de uma maneira aprofundada as competências desse ser, as fraquezas desse ser, os tutelados desse ser, as localidades onde ele se esconde, as localidades onde ele ataca. O movimento do bem é um movimento muito organizado. E é mais forte porque tem maior união. Então, através dessa pesquisa e diagnóstico, quando vamos agir, agimos para valer. E quando vamos agir, somos vitoriosos. Não por causa de um ou outro elemento, mas por causa de todos. Da união. E exatamente por causa também do conhecimento prévio e dos espíritos que são convidados, que são espíritos experimentados no trato das energias, no conhecimento daquelas técnicas. Então, em grande parte, nesses trabalhos, participam hindus, participam pais velhos, participam caboclos, espíritos especializados, Exus, espíritos especializados. E como um grande exército invadimos. E como um grande exército dominamos. Entendi. Mas só fazemos com a autorização do alto, que muitas vezes entende que é necessário esses movimentos. Somente os superiores nos autorizando, somente as forças maiores de Miguel nos autorizando, e muitas vezes é ele mesmo que intervém, e seu potencial paralisa, porque é um espírito de alto desenvolvimento amoroso e de uma sabedoria cósmica, que nos encanta quando mergulha nas esferas sombrias e acende como um verdadeiro sol. E seu amor consegue intervir profundamente, ativando a centelha divina nesses espíritos rebeldes, que sem compreenderem o que estão acontecendo, se sentem paralisados diante da grandiosidade desse espírito, que é o general para o Mestre Jesus, que é o nosso superior nas esferas maiores. Então devemos agradecer a Miguel por todo este envolvimento. Devemos agradecer a Miguel por toda esta preparação. Devemos agradecer a Miguel por todo esse exército do bem. E a Jesus, que nos ofertou esta sua pérola, para ser o nosso guia na justiça divina, nas esferas do subplano ou na face da terra. Nossa. O senhor fica muito feliz quando o senhor fala do Arcanjo Miguel. O senhor já teve oportunidade de palestrar com ele? De dialogar com ele? Algumas vezes nos foi concedido esta chance e guardamos no coração como estímulos a nossa pequenez. Nossa, e ele tem mesmo. Pode terminar. Para que possamos trabalhar e na dúvida trabalhar, e no conflito trabalhar, e na felicidade trabalhar. E na dúvida trabalhar. Tá na certo. Dúvida trabalhar. Essa foi a melhor. Mas olha, e ele é realmente, como pintam aqui nos quadros, de uma asa bem forte, um ser humano alto, loiro, de olho azul? Ele é uma consciência que vibra em níveis átmicos e que se apresenta na configuração que nós temos mais afinidade. Tá.
Mas espíritos desta grandiosidade vivenciam processos muito mais conscienciais do que formais. Uhum. E utilizam-se da forma com sabedoria para causar efeitos psicológicos, energéticos, transcendentais. Tá. Então, para a gente poder entender melhor isso, a gente sabe que o corpo humano é feito de 7 corpos do átmico, começando de cima para baixo. Depois vem o búdico, mental superior, inferior, o astral, depois acho que é o etérico e o físico. E se ele está no átmico, obviamente já não tem forma nem nada. Mas nós também, eu, no meu caso, por exemplo, eu estou no físico. O senhor aí tá no astral para cima, não é? Estamos na melhor categoria da nossa aprendizagem. Qual que é? Qual o corpo que o senhor está aí? No momento estamos no corpo astral. Astral. O senhor está no corpo astral, mas a sua evolução já permite chegar no mental superior, não é não? Podemos, talvez, aproveitar melhor esse diálogo se nos focarmos no Arcanjo Miguel. Então, e aí o Arcanjo Miguel, é isso que eu quero chegar lá. Então, por exemplo, porque muito espírita vai dar um nó na cabeça. Como daria na minha no passado, se não fosse o universalismo, a influência. Então, por exemplo, porque a gente pensa assim, um arcanjo está numa vibração, numa sutilidade, onde a percepção de um espírito num outro corpo não consegue interagir nem identificar, como nós não conseguimos ver os espíritos. Não seria antes assim, e uma impossibilidade no caso do senhor, para entrar em contato com o espírito no átmico? A impossibilidade existe. Por isso existem os corpos ilusórios. Ah, ele pode descer. Ele pode utilizar da matéria daquela dimensão, que ele condensa a matéria daquela dimensão, Tá. e ele se apresenta com um corpo ilusório. Nossa, nem pensei nisso. Tá, entendi. Igual aconteceria, por exemplo, uma materialização de um Exu, por exemplo, aqui. Perfeitamente. Tá, entendi. Ele se serviria do pretérico Sim, condensado. Tá certo. exatamente. Nossa, como a gente sabe pouco, né? E às vezes é simples, mas a gente nunca pensa nisso, né? Por isso que precisa estudar com vocês, graças a Deus. Olha, a gente tem aqui só mais uns 10 minutinhos e as pessoas gostariam de saber identificar a magia negra da branca. O senhor desse ferramenta para a gente conseguir ver, não, essa aí é a branca, essa aí é a amiga, essa daí é negra, não é boa. A magia negra e a magia branca se paramentam das mesmas técnicas, Uhum. porque tiveram a mesma origem, se fizeram das mesmas iniciações. A diferença realmente é perceptível pelos efeitos. A magia negra, quando na utilização de campos energéticos, promove doenças corporais em que a ciência não consegue encontrar correlação. A magia negra, quando da sua utilização, pode gerar níveis de fascinação em que percebemos pouca abertura para qualquer tipo de reflexão diferenciada daquela em que o ser fica num monoideísmo apegado a percepções ilusórias. Mas a magia negra vai sempre lidar com coletividade. Os magos negros se interessam por coletividade. Seu desejo de poder e seu próprio poder se identifica na destruição das instituições que vão na contramão
dos seus interesses escusos. Por mais que um indivíduo dessa instituição seja atingido, é atingido pela representação que ele tem nessa instituição, que não é um indivíduo, é um pilar. Que eles compreendem que se ele cair, a instituição vai se fragilizar ou vai cair totalmente. Entendi. Muito pouco interesse existe dos magos negros em relação a processos individuais. Entendi. Quase nenhum. Nos processos individuais existem, na maioria dos casos, a questão da feitiçaria astral. E o envolvimento com os quiumbas, com os feiticeiros, com os espectros, com esferas de espíritos em desequilíbrio que podem causar os mesmos processos da magia negra em intensidade menores, necessitando de atributos variados para concretizarem aquilo que os magos negros fazem pela mera aplicação do pensamento e da vontade. Magos negros não se interessam por sangue. Magos negros não se interessam por sapos. Magos negros sentem, inclusive, até uma aversividade por essas práticas que consideram, no seu orgulho, extremamente primitivas. Tá certo. Inclusive, escravizam muitos feiticeiros do astral. Como parte do seu grandioso exército. E os consideram inferiores pelas suas práticas. Em termos de magia, são. Porque a magia, a intensidade da magia mental é extremamente superior. Nossa. E eles se organizam em hierarquias também? Tem tipo o cara que é o mestre dos mestres, que todo mundo aí no astral conhece, que ele é o mauzão. Sim, com certeza. Os magos, eles formam confrarias na erraticidade. E os mais fortes, como num grupo animal, é o que domina. O mais forte sempre é o que domina. Em qualquer esfera do universo. A diferença é o que nós consideramos como forte. Na erraticidade superior, nos mundos sutis, a força se relaciona com sabedoria e amor. Então, quem está na autoridade é quem tem mais amor e mais sabedoria. Na esfera inferior é a mesma coisa. Só que muda o conceito de força. A força. Mentor, a força muda o conceito de força, e daí o senhor disse a força. De mental. Não, só um momento, não voltou ainda. A força acaba sendo os processos de domínio mental, de domínio energético e de agressividade. Então, a força sempre é, em qualquer categoria universal, o que vai definir a liderança. Entendi. O que muda é a categoria da força. Tá. E tem alguma utilidade a gente conhecer quem é o líder dos magos negros no mundo astral? Nenhuma. Tem uma utilidade, todos nós que somos aprendizes da vida, em todos os impulsos que nos chegam, sejam eles obsessivos ou harmônicos, nos perguntarmos sempre qual é o convite de crescimento que esses estímulos me trazem. Em termos de produtividade, realmente, temos pouco aproveitamento. Porque, na verdade, mesmo aqueles que buscam a cura estão apegados aos processos ilusórios e não em profundidade nas reflexões salutares que geram progresso. Não basta passar pela aprendizagem.
é necessário passar com o sentimento de aprendiz. E para passarmos com o sentimento de aprendiz, é necessário que em tudo que nos chega, até quando um mosquito nos chega, nos perguntarmos qual é o convite. Porque o aprendiz se felicita pelo que ele desenvolve em termos de novos recursos. Quem quer evoluir de verdade? Quem quer abandonar a matéria e olhar para trás e sentir uma felicidade? Porque percebeu que aproveitou dos recursos que a natureza lhe ofertou, deve se perguntar se está se colocando frente à vida mais como aprendiz ou mais como professor. Uhum. E o que faz com que possamos realmente, curando-nos ou não, porque muitas vezes isso para nós é de menor significância. Uhum. O que faz com que realmente o espírito se cure é como ele aproveita e utiliza das experiências para ampliar a capacidade dele sublime de amar e a capacidade dele de compreender os mecanismos da vida. Aí está toda a lei. Aí estão todos os profetas. Aí está a condição que a criatura poderá desenvolver de se sentir integrado com a vida. E talvez uns agradeçam a magia negra, outros agradeçam aos cânceres, outros agradeçam a pobreza, outros agradeçam a riqueza. Porque no alto da montanha, nós pensamos muito pouco nos caminhos. Uhum. Se o caminho nos ajudou a chegar no alto da montanha, nós nos envolvemos em contemplar como é majestosa a visão do todo e como isto configura inúmeros sentimentos grandiosos em nossa intimidade. E nos esquecemos dos caminhos. Talvez possamos agradecê-los. Mas o mais importante já está constituído, que é a aprendizagem do amor e da sabedoria. É isso, meu filho, Nossa. que deve nos impulsionar na vida. E podemos aqui ou acolá estudarmos, e podemos aqui ou acolá compreendermos os processos de magia negra, mas o que mostra a efetividade da reencarnação é isso. É o tanto que nos envolvemos com o amor. É o tanto que nos envolvemos com a sabedoria. E com essas duas asas, nos prepararmos para nos aproximarmos da aventura do Mestre Jesus. Para nos mentor, para nos aproximarmos da aventura do Mestre Jesus e depois? para nos aproximarmos desse Deus glorioso que está em toda a obra e principalmente em nossos corações. Nossa, que aula hoje, hein? Nossa. Olha, antes do senhor dar aí só a sua mensagem final, quero agradecer de coração tudo que o senhor passou para a gente em termos de conhecimento e até perguntar uma coisa. Ainda haverá aqueles que vão, muitas vezes, por curiosidade, buscar aprender e se misturar com ideias como estas de fazer magia negra e se envolver com isso. O senhor acredita que a pessoa que vai atrás de se envolver com isso conseguiria se subtrair de entrar na sintonia desses que aí vivem, tanto espíritos como encarnados? É necessário pensarmos que se eu caio 80 metros, eu subirei 80 metros. E a misericórdia divina pode me dar estímulos, me dar forças, mas ela não fará que se eu cair 80 metros,
que eu suba apenas 10. Então faz parte, porque enquanto o ser sobe, ele repensa. Enquanto ele está subindo, ele está fortalecendo. Puxa, como não é produtivo mesmo isso? Olha as consequências que isso me causou. Entendi. E ele se fortalece para poder se desvencilhar com a amplitude das ilusões. Então, se a criatura cair 80 metros, com certeza, para voltar, receberá estímulos, certa cota de proteção, ensinamentos, momentos de descanso, mas terá que voltar 80 metros. Entendi. Ou seja, quando a doutrina espírita diz que ninguém regride espiritualmente, quer dizer que ele guarda a evolução dele e é isso que vai fazer ele ficar desconfortável, menos 80, e querer voltar ao máximo possível para onde ele estava. Ele manifesta o potencial que ele tem, porque isso é impossível de perder. Tá. Mas em termos de experiências, ele deverá passar pelas aprendizagens das quedas que cometeu. Entendi. Então, um outro aprendizado que o senhor está passando com isso é que nós que observamos as pessoas fazerem essas escolhas, devemos praticar o não julgamento, porque a cada um conforme suas obras. E se olharmos para trás, talvez iremos perceber que passamos por esses 80 metros também. Tá. Maravilhoso. Muito bem. Passa para a gente, por gentileza, e ficaríamos aí muito honrados de ouvir do mentor uma mensagem final aí hoje, quando o tema da nossa palestra foi Magia Negra. Queremos agradecer, primeiramente, esta oportunidade. A oportunidade da nossa pequenez, de sermos trabalhadores que contribuem com um grão de areia na sublimidade dos conhecimentos espirituais, que caem em verdadeira enxurrada neste final dos tempos, para que todas as consciências, com diversos perfis, com diversas formas de se conectar com o alto, possa aproveitar a sua experiência encarnatória. Então agradecemos essa sublimidade do trabalho, que é um instrumento que pode sempre nos polir, realmente... Mentor, nos polir, e daí o senhor disse é real, daí cortou. É realmente a característica maior que pode nos curar, porque no trabalho podemos nos transformar. Então a minha maior mensagem neste momento, eu que sou humilde aprendiz do trabalho, venho convidar a todos no ano de 2014 para que possamos sair das ideias, arregaçarmos as nossas mangas e nas esferas que nos identificamos, contribuirmos para transformarmos este mundo num mundo de maior fraternidade. Que estas mensagens que estão vindo por tantos pais velhos, que estão vindo por sublimes caboclos, que estão vindo por graciosas ciganas, que estão vindo por puros espíritos que vêm na forma de crianças, que estão vindo pelos aprendizes hindus, estas mensagens possam acordar a vontade de fazer, mas não só o fazer por fora, onde podemos entregar a sopa a quem tem fome, onde podemos criar instituições educacionais, onde podemos acolher em instituições espirituais os movimentos de crescimento, mas não nos esquecermos do tempo para irmos ao deserto e comungarmos com o Pai, pois somos necessitados da religação contínua com esta fonte de cura, porque todo cuidador deve se curar, todo cuidador deve ter o seu tempo para se harmonizar.
Todos os espíritos devem continuar o seu trajeto sublime no contato com a esfera interior, aprender a identificar com amorosidade a sombra e educá-la sob os auspícios do amor, nunca da agressividade, que é... Mentor, o senhor falou assim, nunca da agressividade e depois? Que a gente nunca acredite que a agressividade é instrumento válido para conseguirmos lidar com as nossas sombras. É com o amor, é com a escuta afetiva, é com a orientação amorosa, é com a paciência que vamos transformar o nosso íntimo. Que possamos nesse mergulho também condensarmos as riquezas que trazemos. Quantas riquezas muitos carregam que não utilizam porque não têm a consciência necessária das mesmas. Que possamos trazer à tona no autodescobrimento estas riquezas e que possamos terminar o ano de 2014 com as plenitudes que as traças não roem e os ladrões não roubam, com aquilo que verdadeiramente iremos carregar onde quer que estejamos, na encarnação ou no mundo dos espíritos, que possamos ter um ano produtivo em todas as instâncias, no crescimento espiritual, no trato da amorosidade, no estudo das leis maiores, e que o diálogo dos espíritos possa florescer, adquirir novos parceiros, novos missionários que irão acordar através desse trabalho, porque ninguém vem para fazer sozinho um trabalho grandioso. Novos missionários que irão acordar e novos movimentos, talvez com outros nomes que irão surgir, que possam estender, porque é o momento de juntar forças. Não é o momento de nos separarmos. É o momento de somarmos para que as esferas do progresso caminhem juntos, porque o amor integra, nunca desintegra. Se promove desintegração, talvez estejamos mobilizados por outras forças, porque o amor sempre integra. É da essência do amor o processo da integração. Sejam todos felizes e nunca me confundam com Divaldo Pereira Franco, com Francisco Cândido Xavier, ou mesmo com Eurípides Bassanufo. Falo assim porque tenho afinidade em falar cantando, em falar sorrindo, porque isso é da minha essência espiritual, como é de outros. Como diz Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E se talvez eu possa imitar na minha fala espíritos grandiosos como esses, graças a Deus é o que eu elevo ao Criador, porque quero crescer na minha pequenez, e se posso representar as forças maiores de quem já é grande, só falo graças a Deus ao meu Criador, que assim. Graças a Deus ao meu Criador, que assim, daí cortou. Que assim seja. Graças a Deus. Mentor Ramir, o senhor deu o nome de Mentor Ramir e o menino, toda vez que eu falo com ele, o Alexandre, ele fala o sobrenome do senhor. Por que que acontece essa diferença? Porque eu não dei nome nenhum e o médium me chamou de Ramir e o menino me chamou de Bhagavan. E para mim nome não interessa. Tá tudo bonito. E aí juntou Ramir, Bhagavan e ficou isso. E eu sempre evitei dar qualquer nome a ele. Então... Eu sempre disse a ele que o importante
é que ele represente aquilo que nos comprometemos na Terra. Ah, entendi. Então, certamente o senhor é uma dessas grandiosidades espirituais que não gostam de se identificar. Certamente eu sou apenas um espírito prático que me foco na necessidade e naquilo que é viável no trabalho com o rapaz que é extremamente ansioso e que na minha negativa e rebelde, e na minha negativa em dar nome, ele deu o nome Bhagavan, Uhum. que representa para ele aquele que veio me salvar. Oh, coisa linda. Perfeito. Tá certo, então. Eu vou, eu vou agradecer ao senhor e é verdade, a gente se apega muito a nome e os senhores aí, obviamente, saberão perdoar e tolerar, porque é uma coisa do ser humano, né? Agradecemos profundamente pela curiosidade de vocês, que nos permite a conexão e permite a nossa aprendizagem também. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Que assim Gratidão. seja. Que assim seja. Graças a Deus. Fala, Jefferson. Senhor Alexandre Coelho, Opa, tamo aí. tudo bem? Tudo beleza. E você? Como você está se sentindo agora? Estou me sentindo bem. Graças Muito a bem. Deus. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Vou combinar com a dona Hilda lá para a gente fazer o próximo com a cabocla, tá bom? Tá bom, vou deixar para você aí ver as surpresas e o que foi dito. E graças a Deus e até uma próxima. Até uma próxima. Fica com Deus. Grande abraço. Tchau, Grande tchau. abraço, tchau. O movimento do bem é um movimento muito organizado. E é mais forte porque tem maior união. Então, através dessa pesquisa e diagnóstico, quando vamos agir, agimos para valer.